Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje é uma mensagem muito especial, que é uma parábola que Jesus Cristo ele conta. E essa parábola pode trazer um grande ensinamento para nós que vamos até Jesus Cristo, para nós que ouvimos as palavras de Jesus Cristo. Porque nós podemos perceber hoje, por nós e pelos outros à nossa volta, que existem inúmeras pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, inúmeras pessoas que ouviram falar de Jesus Cristo, inúmeras pessoas que foram até Jesus Cristo, inúmeras pessoas, ou seja, existem inúmeras pessoas que estão frequentando igrejas, denominações cristãs, estão frequentando. Mas aqui Jesus Cristo, ele traz uma parábola que pode nos edificar, por quê? Porque essa parábola é para todas as pessoas que estão ali ouvindo ele, tanto os discípulos, quanto aquelas pessoas que estão praticando, quanto aquelas pessoas que não estão praticando a palavra dele. Aqui ele fala da parábola do sábio e do insensato. Qual dele nós somos? Nós estamos sendo um crente sábio ou nós estamos sendo um crente insensato? Por que um crente? Porque aqui nós podemos começar a parábola, eu vou explicar para vocês por que é um crente. Por quê? Porque aqui ele começa assim: Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? E não praticais o que eu vos ensino. Olha que interessante isso. Por quê? Porque no próximo versículo ele diz assim: Eu vos revelarei com quem se compara aquelas pessoas que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e as praticam. Ouvem as minhas. Ou seja, existe três passos aqui. As pessoas que vão até Jesus Cristo, as pessoas que ouvem as palavras de Jesus Cristo e as pessoas que praticam as palavras de Jesus Cristo. E nessa parábola, Jesus Cristo vai trazer dois tipos de pessoas. Ele vai trazer dois tipos de pessoas aqui. E como essa pessoa, ele vai trazer, o que essa pessoa está construindo? Uma casa. Essa pessoa está construindo uma casa, então ele mostra dois tipos de casa. E aqui pode representar a casa, a nossa vida. Sim, é aquilo que nós construímos no nosso dia a dia. É aquelas decisões que nós tomamos diariamente, é aquelas decisões que nós tomamos mensalmente, anualmente. São as nossas decisões, ou seja, uma casa que nós estamos construindo, né? E aqui ele fala, existem as pessoas que vêm até ele, existem as pessoas que ouvem as palavras dele. E o que diferencia existem os que praticam e existem os que não praticam. Ou seja, os dois grupos de pessoas, tanto o sábio quanto o insensato nessa parábola, os dois, o sábio e o insensato, estão construindo uma casa. O sábio e o insensato vão até Jesus Cristo. Os dois tipos de pessoas vão até Jesus Cristo. Os dois tipos de pessoa ouvem as palavras de Jesus Cristo. Então vamos ler essa parábola para ficar claro o que eu estou querendo dizer e logo em seguida eu explico mais profundamente sobre isso. Ele diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticai o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerce. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Olha que interessante. Como nós dizemos anteriormente, os dois tipos de pessoas vieram até Jesus. Os dois tipos de pessoas ouviram as palavras de Jesus. Mas existe uma diferença entre os que foram até Jesus, todos foram, o sábio e o insensato foi até Jesus. O sábio e o insensato ouviram as palavras de Jesus. A diferença está no terceiro item. Um praticou a palavra de Jesus, o que ouviu, o outro não praticou. Existem duas coisas, um praticou e o outro não praticou. O primeiro que veio até Jesus Cristo, que ouviu as palavras dele, que praticou, ele fez o quê? Ele teve todo um trabalho. Os dois aqui teve trabalho, porque os dois construíram uma casa, os dois se esforçaram para construir uma casa. Teve um esforço. Mas o primeiro homem que construiu a casa, o esforço dele foi maior. Por que foi maior? Porque aqui ele fala, ele cavou, construiu a casa, ele cavou fundo, ele firmou os alicerces sobre a rocha. Ele firmou, ou seja, ele já não foi lá e construiu, não. Ele cavou fundo, ou seja, houve um esforço maior, ele cavou fundo e o alicerce foi sobre aonde? Sobre a rocha. A palavra de Deus, porque a palavra
ela mesma se explica por ela mesma, não precisa a gente supor o que pode ser, o que não pode ser, não. A própria palavra de Deus, ela mesma se explica. Como está escrito lá em Isaías capítulo 43, 44, versículo 8, tem uma passagem que, que Deus está falando na boca do profeta Isaías, e o próprio Deus diz assim, não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma outra. Ou seja, aqui, nessa passagem, o próprio Deus, ele já se trouxe como o quê? Como uma rocha, uma rocha, ela é firme, ela é inabalável, né? Ela é estruturada, ou seja, o próprio Jesus, quem é Jesus? Ele é a rocha. A rocha é quem? Jesus Cristo. Ele é o fundamento que nós precisamos estar firmado. Ou seja, aqui o homem que estava construindo a sua casa, ou seja, o homem que estava construindo a sua vida, as suas escolhas diárias, diariamente, as suas escolhas mensalmente, anualmente, que ele fazia as escolhas, as decisões dele estava firmada, estava alicerçada no quê? Num fundamento. Qual o fundamento que aqui fala? O alicerce dele, ele colocou o alicerce na onde? Na rocha. Na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Quem é o fundamento desse homem que está construindo essa vida aqui da primeira casa? Qual é o fundamento da vida dele? Jesus Cristo. Porque ele está afirmando sobre a rocha. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, a qual é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é um fundamento. Ele é o que vai estruturar a nossa casa, ou seja, ele que precisa estruturar a nossa vida. Se ele não tiver na base da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos construindo, toda a casa que nós estamos construindo aqui em cima, se Jesus Cristo não for o nosso fundamento, mais cedo ou mais tarde, a nossa vida ela vai desmoronar, ela vai cair por terra, ela vai ser destruída, tudo aquilo que nós acreditávamos, tudo aquilo que nós construímos vai virar pó, ou seja, vai cair por terra, porque não teve um fundamento, não estava bem solidificada, porque aqui Jesus Cristo está tratando com dois tipos de pessoas. Todas essas pessoas que Jesus Cristo está tratando na parábola aqui, veio a ele, ouviram ele, estava chamando ele de Senhor, estava chamando ele de Senhor, ou seja, estava construindo uma vida superficial, uma vida que, na verdade, ela não estava enraizada, fundamentada em Jesus Cristo. Aqueles que é o segundo homem que estava construindo a casa, aqui ele fala aqui, ó, aquele homem que ouve as minhas palavras e não pratica, ele construiu a casa sobre a terra. Qual foi a diferença? O primeiro homem teve alicerce, o segundo homem não teve alicerce. O alicerce que é Jesus Cristo, não teve. O primeiro homem teve algo, ele estava se fundamentando, ele cavou, ele buscou, porque ele entendeu que as palavras de Jesus Cristo precisam ser praticada. Ou seja, nós precisamos entender que tudo que Jesus Cristo fala precisa ser praticado por aqueles que professam a fé nele, por aqueles que falam Senhor, Senhor. Ah, mas eu não consigo. É porque nós não estamos fundamentados na rocha. Nós precisamos fundamentar em Jesus Cristo, porque Ele vai nos capacitar a cada dia mais construir uma casa fundamentada nele, ou seja, a cada dia mais praticar aquilo que ele nos fala, praticar aquilo que ele falou para nós fazermos. Aqui a diferença foi o quê? A diferença foi unicamente o quê? O alicerce. Um firmou o alicerce sobre a rocha, o outro não teve alicerce. Agora a pergunta para nós é, como nós estamos construindo a nossa vida? Nós estamos chamando o Senhor de Senhor, Senhor. Ah, eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, mas nós estamos praticando as palavras dele. Esse primeiro homem aqui, ele cavou fundo, teve um esforço, teve suor, porque ele estava cavando fundo, porque ele entendeu que ele precisava, a casa dele precisava ter firmada, ou seja, nós precisamos entender que as palavras que Jesus Cristo disse aqui na palavra dele, as palavras deles precisam ser praticadas por aqueles que chamam ele de Senhor. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas eu não consigo fazer aquilo. Ah, mas eu não sou perfeita, eu não sou santa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós temos a obrigação de praticar as palavras de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse que nós precisamos ser guiados e movidos por quem? Nós precisamos conhecer a verdade. Quem vai nos ensinar a verdade? O Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós precisamos o que? Cavar fundo. Nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus Cristo está nos falando. Por quê? Estar atento, com nossos ouvidos atentos, com nossos olhos atentos para Ele, para praticar a palavra dele. Porque não adianta nada nós professarmos, falarmos que nós chamar Jesus Cristo de Senhor, 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 mas nós não estamos praticando as palavras dele, nós estamos construindo nossa vida de qualquer maneira, de qualquer forma, sem estar fundamentada. E o interessante, o que acontece aqui? Já vai acontecer uma enchente, uma grande enchente sobreveio,
transbordou as muitas águas, avançaram sobre aquela casa. Ou seja, tanto para o crente insensato quanto para o crente sábio, vai acontecer o quê? Essa grande enchente. Para os dois vai vir a grande enchente. Ou seja, para os dois vão vir as dificuldades, os obstáculos, os sofrimentos, as dores. Para os dois vão sobrevir dificuldades que podem derrubar a nossa vida, que pode nos desestruturar, que pode nos cair. Nós podemos, a nossa vida, tudo aquilo que nós estamos construindo pode cair por terra. Por quê? Diante de uma morte, diante de um sofrimento, diante de uma dor, diante de qualquer coisa, pode cair por terra. Só não caiu por terra. Ou seja, os dois sobreveio grande dificuldade. Então, não é porque um é mais crente, o outro não é, vai vir sofrimento para um, não vai vir para o outro, não. Para os dois vão vir dificuldades, para os dois. A diferença vai ser o quê? Quando ela vier e bater na casa, a nossa vida, quando bater na nossa vida, quando a dificuldade vir na nossa vida, quando os problemas, quando tudo vir na nossa vida, nós vamos abalar e cair, aquilo que nós estamos construindo vai abalar e vai cair, ou vai ficar firme, não vai nem vai se abalar. Por quê? Aqui está escrito assim, lá em 125 de Salmos, versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor não serão abalados. Não serão abalados aqueles que confiam no Senhor. Isso, qual a diferença? Se nós estamos enraizados, nós estamos construindo a nossa vida, que é a nossa casinha, porque a nossa vida, a casa representa a nossa vida. Então, como nós estamos construindo a nossa vida? Confiando diariamente no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, deleitando no Senhor, descansando no Senhor, ou nós estamos professando a nossa fé, chamando Jesus Cristo de Senhor, Senhor, mas nós estamos vivendo a vida, construindo a nossa vida de acordo com aquilo que nós pensamos que é certo, de acordo com aquilo que nós imaginamos que está bom. Nós não estamos firmados no alicerce que é Jesus Cristo. Porque quando vier algo grande na nossa vida, quando vem uma separação, quando vem uma morte, quando vem uma dor, quando vem uma dificuldade, ou quando vem um prazer, uma alegria excessiva, que pode vir qualquer coisa, que pode te abalar, e ele vai te abalar, e a sua casa, ela vai o quê? Ela vai ser destruída. Porque ela vai cair, e aqui fala, a casa caiu, que é do segundo homem, e a sua destruição foi total. Isso tem que gerar temor em nós, tem que gerar temor em nós. Nós precisamos estar atentos à voz de Jesus Cristo e entender que nós precisamos praticar as palavras dele. Buscar nele a capacitação, porque ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar a obedecer a voz dele. Aqui no segundo, lá em Mateus capítulo 7, que é a mesma parábola, que ele fala com outra, eu quero frisar algo com vocês aqui, nessa parábola, porque nessa parábola fala algo que lá não fala na outra. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Aí caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha, pois ela não caiu. Ou seja, aqui ele fala especificamente como que aconteceu, porque aqui fala, ou seja, o problema na nossa vida, ele vai vir com o quê? Com violência. Ele vai vir para nos desestruturar mesmo, ele vai vir para derrubar nós, porque isso são as dificuldades da vida. Porque nós estamos no mundo e nós somos sujeitos às coisas que acontecem no mundo. Então, quando vier, tudo aquilo que se nós realmente estamos alicerçados em Jesus Cristo na rocha, nós não vamos ser abalados. Ou seja, se nós estamos construindo uma vida confiando no Senhor, nós não seremos abalados. Não significa que nós não vamos sofrer, que nós vamos chorar, não significa isso. Significa que a nossa fé, aquilo que nós construímos, a nossa fé, ela não vai o quê? Cair por terra. Por quê? Porque nós estamos firmados em Jesus Cristo. Nós não estamos sem alicerce. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Lá ele fala da terra, aqui ele fala da areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. E grande foi a sua ruína. Ou seja, tá vendo aqui no Mateus, capítulo 7, aqui ele especifica, né, especifica como certinho aconteceu. Ela veio o quê? Com violência. Ela veio com vento forte, veio algo muito forte sobre o quê? Sobre a casa. E lembre-se, a casa representa o quê? A nossa vida. A nossa vida. O que nós estamos construindo hoje. O que nós estamos construindo hoje, o que nós estamos, onde está a nossa confiança hoje? Nós estamos alicerçados, nós estamos cavando fundo, colocando alicerce na nossa vida, porque nossa vida precisa ser edificada.
fundamentada em quem? Em Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso estar atento, aprendendo com ele que é manso e humilde. Não basta eu ir para a igreja, não basta eu ir até Jesus, não basta eu ouvir as palavras de Jesus. Eu preciso praticar as palavras de Jesus. Eu preciso praticar, porque se eu não praticar as palavras de Jesus, o que vai acontecer? A minha casa, tudo aquilo que eu estou construindo, vai cair. Ela vai se destruir quando acontecer qualquer coisa na nossa vida. Seja separação, seja morte, seja sofrimento, seja dor, seja qualquer coisa que vier sobre nós, nós vamos o quê? Se nós não estiver alicerçado em Jesus Cristo, se a nossa fé não estiver em Jesus Cristo, a nossa vida vai virar o quê? Uma ruína. Vai tudo aquilo que nós construímos ao longo dos anos vai cair por terra. Vai cair por terra. Então, a reflexão hoje sobre essa parábola é: nós precisamos refletir nas palavras de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que as palavras dele são muito importantes para nós. Muito importante. Porque se ela é tão importante, nós precisamos praticar elas. Porque o que vai diferenciar nós do insensato é o quê? É a prática. Ou seja, é praticar. Para mim, para você, Jesus Cristo ele deu uma ordem. Para mim, para você, tem uma ordem. Tem algo que você e eu precisam obedecer. Às vezes eu estou num nível de obediência diferente do seu. Mas o Senhor, ele tem algo para você fazer, para você tem que se obedecer. Porque as primeiras palavras de Jesus Cristo, quando ele fala, as primeiras palavras dele são o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, é o arrependimento. Precisamos estar num processo de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor, dos nossos pecados, da nossa ausência, da nossa negligência, né, quanto à nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela não pode ser negligenciada, porque se ela for negligenciada, tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, trabalhando, estudando, construindo o que for, criando filho, criando família, construindo família, tudo que nós estamos construindo hoje, se não estiver fundamentado em Jesus Cristo, se não estiver sendo pela fé, se não estiver sendo confiando no Senhor, se não estiver priorizando ouvir e praticar as palavras do Senhor, mais cedo ou mais tarde, seja o nosso trabalho, seja a nossa vida profissional, seja a nossa família, seja a nossa vida, seja o que for, quando vier a dificuldade, tudo aquilo que nós construímos vai cair por terra, vai para a ruína. Por isso que nós precisamos entender onde nós estamos edificando a nossa vida, como estamos construindo a nossa casinha. A nossa casinha está superficial, eu sei, eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu ouço, eu vou na igreja uma vez na semana. Às vezes eu pratico alguma coisa, outras vezes eu obedeço, às vezes não. Eu tô indo. Não. Nós precisamos ter um temor de entender que as palavras que Jesus Cristo nos deu é para nós praticarmos, é para nós estarmos com os ouvidos atentos para praticar. Não significa que nós não vamos errar, nós vamos errar tentando praticar. Na prática, quando nós estamos tentando praticar as palavras de Jesus, nós vamos errar, às vezes nós vamos pecar, às vezes nós vamos, né, dar uma balanceada ali, não entendemos algo, erramos, mas nós estamos o quê? Estando atentos, nós estamos ali se esforçando, buscando entender as palavras dele. Ou seja, nós não estamos na superfície da fé, nós estamos cavando fundo para entender em quem nós cremos, para confiar naquilo que nós professamos a nossa fé. Então, as palavras para nós hoje nós precisamos estar atentos às palavras de Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos, praticar. E para nós praticarmos, nós precisamos o quê? Primeira coisa, vir até Jesus Cristo. E nós vindo até Jesus Cristo, nós o quê? Nós arrependemos dos nossos pecados, conhecemos a nossa natureza. Nosso Senhor, quando nós estamos num processo de quebrantamento, de arrependimento, nós conhecemos a nossa verdadeira natureza. E quando nós conhecemos a nossa verdadeira natureza, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos, nós não queremos mais viver de acordo com a natureza carnal corrompida, nós queremos viver agora de acordo com a nova natureza, que é a natureza que vem do alto, que vem de Deus. Então, nós precisamos fazer o quê? Vir até Jesus, ouvir as palavras dele, ouvir. E o mais importante é se perguntar: eu estou praticando as palavras que Jesus Cristo está me falando? Eu estou praticando diariamente? Não é uma vez ou outra, eu lembro, eu pratiquei agora, não, mas e depois esquecer. Não, nós precisamos ter o temor de entender. Eu estou obedecendo aquilo que Deus confiou na minha mão? Eu estou cumprindo a minha responsabilidade? Firmada em Jesus Cristo, eu estou confiando, eu estou construindo a minha vida profissional, a minha vida familiar, eu estou construindo a minha vida escolar. Em que eu estou construindo a minha vida? Ela está sendo firmada em Jesus Cristo?
ela está sendo alicerçada pela minha fé em Jesus Cristo, em praticar as palavras dele, ou eu estou construindo de acordo com o que eu acho que é certo, de acordo com o que eu acho que é bom, sem estar ali atentos às palavras de Jesus? Porque é isso, praticar as palavras de Jesus, não tem como eu praticar algo, porque aqui o segundo homem que construiu a sua casa, ele construiu, teve um esforço. Não significa que ele não esforçou, ele esforçou para construir a vida dele, ele esforçou para construir a casa dele, ele se esforçou para construir a família, ele se esforçou para construir o seu ser profissional, ele se esforçou para ser um pai, uma mãe de família, ele se esforçou para construir uma vida estruturada, ele se esforçou. Mas o esforço dele era o quê? Estava sendo fundamentado pela fé, ele estava construindo a vida dele pela fé em Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo, praticando as palavras dele, ou ele estava construindo a vida dele além, pensando no além, pensando apenas de uma forma egoísta, apenas do que ele acha que é certo, na opinião dele, naquilo que ele pensa, moldado com a cultura do mundo. Porque é isso que nós precisamos entender. Porque se nós estamos nos amoldando ao sistema deste mundo, se nós estamos atentos, aprendendo o modelo desse mundo, e não estamos atentos, aprendendo, praticando as palavras de Jesus Cristo, nós estamos construindo a nossa casa em cima da terra sem alicerce nenhum. Ela vai ruir, ela vai cair. Então nós precisamos o quê? Arrepender do nosso pecado e começar a cavar, cavar, cavar e alicerçar a nossa fé no fundamento. Porque o alicerce é quem? Fundamento é quem? É Jesus Cristo. Tudo que nós construímos, na palavra de Deus fala que tudo que não é feito por fé é pecado. Ou seja, tudo que nós fazemos, não buscando confiar em Deus, não buscando, não sendo pela fé, é pecado. Por quê? Se nós não estamos construindo a nossa casa, se nós estamos construindo a nossa casa, que não seja confiando em Deus, que não seja praticando a palavra de Deus, a nossa casa vai cair. Ou seja, a nossa vida precisa ser baseada na fé. A nossa vida, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer como para o Senhor, né? Não para o outro, mas para quem? Para o Senhor. Nós estamos fazendo isso para o Senhor. É para o Senhor que nós fazemos, porque o Senhor é isso. Quando nós falamos que nós temos um Senhor na nossa vida, não é que esse Senhor vai girar em torno de nós. É nós que vamos girar em torno desse Senhor e vamos obedecer as palavras desse Senhor. Então, Senhor, Jesus Cristo diz, eu tenho que amar meus inimigos, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais paciente, mas eu não consigo. Então eu vou buscar em quem? Nele. É nele. É isso que eu faço. Não consigo ser paciente, não consigo ser manso, não consigo ser dócil. Então para onde que eu vou? Eu vou para ele. Eu vou em arrependimento para ele. Eu vou buscar ele, estar atentos às palavras dele, buscando diariamente força nele, capacidade nele. Quando eu erro, me arrependo e busco nele a força para que ele vai me santificando, que ele vai me purificando e assim eu vou conseguindo praticar as palavras dele diariamente. É isso que acontece na minha vida. Porque tem muita coisa que eu não consigo praticar. Muitas palavras de Jesus que eu não consigo praticar. Mas o que Jesus Cristo fala? Vocês precisam permanecer em mim. Porque vocês vão permanecendo em mim, o que vai acontecendo? Dentro de nós, por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai produzindo o que em nós? Frutos. E assim nós vamos conseguindo praticar as palavras de Jesus por causa do quê? Daquilo que está sendo construído em nós. É os frutos dele, fruto de amor, de paciência, de domínio próprio. E assim vai sendo moldado em nós, formado em nós o quê? O caráter de Cristo. Por quê? Porque nós estamos alicerçados nele. Tudo que nós estamos fazendo é pela fé. Tudo que nós estamos fazendo é confiando nele. Tudo que nós estamos fazendo é esperando nele. Tudo que nós estamos fazendo é descansando nele. Então, isso o que acontece? Isso é a nossa vida sendo construída, alicerçada nele. Então, quando vier algo na nossa vida, quando vier a grande enchente, quando o vento forte bater com violência, quando as águas baterem com violência, a nossa vida não vai cair. Ela não vai cair cair, né? Ela não vai ser destruída. Ela não vai se abalar, porque aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Essa é a palavra de hoje. Espero que possa ter edificado cada um de vocês, que nós possamos construir a nossa vida alicerçada, fundamentada num fundamento verdadeiro, no fundamento que é Jesus Cristo, ou seja, tudo que nós vamos fazer, que façamos por fé, ou seja, confiando tudo que vamos fazer, seja trabalhar, estudar, construir uma família, construir tudo, é confiando no Senhor, é fazendo por fé, é praticando as palavras dele, praticando as palavras dele. Então a diferença é a prática, a diferença é a prática. Dessas duas casas, dos dois homens, há a diferença dos dois, porque todos foram para Jesus Cristo. Lembre-se, todos foram para Jesus Cristo, todos ouviram Jesus Cristo. A diferença estava na
prática. Aqueles que estavam praticando e aqueles que não estavam praticando. Então, reflitam hoje. Você está praticando as palavras que você já ouviu de Jesus Cristo? Se você já não está, se arrependa e comece a praticar. Se você acha que você está, comece a buscar mais. Comece a olhar, ouvir mais as palavras dele. Porque Jesus Cristo tem muito a nos ensinar. Jesus Cristo tem muito a nos ensinar. Porque nós precisamos estar atento para praticar as palavras dele. Não é só hoje, ou só amanhã, ou só esse ano. É dia após dia, é todos os dias. Nós precisamos estar praticando as palavras dele. Quando nós estamos no nosso dia, exemplo para mim, um exemplo meu. Quando eu estou no meu dia e hoje eu não consegui praticar a palavra de Jesus em uma certa área da minha vida, por exemplo, eu fui impaciente com as minhas filhas, fui rude, eu fui grosseira, eu fui injusta. Logo eu peço o quê? Eu peço perdão para elas se foi muito, né, se eu fui realmente eu pequei contra elas, eu peço perdão para elas e eu peço perdão para Deus. E eu vou ali buscar força nele para ele me capacitar a praticar a palavra dele com elas dentro de casa. Porque é isso. A prática não é só fora de casa, na igreja. A prática é dentro de casa, onde só o Senhor está vendo. Onde só o Senhor está vendo. Então, que nós possamos estar com um temor no coração e entender que nós temos a obrigação de praticar as palavras do Senhor, dia após dia, buscando nele a força, porque é isso, a graça, ela nos transforma. A graça de Deus, ela nos capacita a praticar as palavras do Senhor. Só não pratica aqueles que estão o quê? Construindo, porque acha que sabem de tudo, acha que podem tudo e acha que já entenderam que é amar a Deus e amar o próximo e já está tudo bem. Mas a verdade mesmo, quando nós entendemos que amar a Deus sobre todas as coisas não é uma prática fácil. Amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus Cristo nos amou, não é uma prática fácil. É uma prática que só é possível por meio da nossa confiança em Deus, por meio da nossa permanência em Jesus Cristo, por meio da direção do Espírito Santo, da capacitação da graça de Deus. Porque pela nossa força, isso é impossível. Mas confiando no Senhor, para Deus nada é impossível. Que Deus possa abençoar seu dia, que Deus abençoe. Espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Deus abençoe.